Hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu sumi do canal. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Célia Regina, sou uma brasileira, pé vermelho, que mora aqui na Suécia faz 16 anos. E todos os meus vídeos são baseados como eu vejo a Suécia e também as minhas experiências que eu tive aqui na Suécia, que eu tenho na Suécia. Mas no vídeo de hoje eu vou estar vindo aqui para esclarecer para vocês, dar uma explicação para vocês o porquê eu sumi assim, sem mais, sem menos do canal, né? Nem fiz um vídeo explicando que ia sumir, enfim. Mas muitas vezes, né, a gente vê um canal ali e de repente tá com 5, 10 mil inscritos, até muito mais, e você vê que a pessoa dá uma sumida do canal. Aí você fica sempre se perguntando, né? Assim, normalmente você que faz vídeo para o YouTube, você sempre pergunta: nossa, que pessoa doida, né? Deixa um canal que já tá com 10 mil inscritos, 20 mil inscritos, assim, parado, né? Sendo que prejudica bastante o canal quando você não põe os vídeos certinhos. E enfim, mas sempre tem um motivo, né, gente? Sempre tem um motivo, a gente nunca sabe qual é, mas sempre tem sim, porque ninguém deixa um canal assim do nada. Então eu vou começar me explicando aqui que eu tentei criar forças, né, para começar a gravar. Eu espero que hoje seja o primeiro vídeo depois de eu ter parado. O primeiro vídeo de muitos, que eu não venha a parar mais de gravar, certo? Então, eu vou explicar pra vocês, desde 2019, eu acredito, a minha mãe estava com câncer na tireoide e ela tem complicações também da diabetes dela, né? Que você sabe, né? A diabetes é uma doença também que é silenciosa, vai ali pegando os órgãos ali, tudo silencioso, né? E minha mãe tem a diabetes já faz mais de 40 anos, então ela é uma pessoa que ela sempre se cuidou muito bem, assim, até então, da diabetes dela. E aí, para não me alongar muito mais, aí foi tendo complicações e uma delas foi o coração. Então, quando aconteceu o problema na tireoide, né, aí ela não pôde operar porque o coração dela já estava bem fraquinho, não aguentaria uma operação. Então, um médico, quando ele põe uma pessoa ali na mesa de cirurgia, ele põe muito na balança, certo? Se a pessoa ela vai morrer do câncer, ou ela vai morrer em cima da mesa de cirurgia, ou ela pode vir morrer primeiro, porque igual no caso da minha mãe, por causa do coração. Então, os médicos nunca operaram a minha mãe, porque eles sempre acharam que a minha mãe viria morrer do coração, porque o coração dela não aguentaria. Então eles deram o prazo para o câncer começar assim a desenvolver mesmo depois de 2 anos, e realmente aconteceu, começou a crescer, mas até então a minha mãe não sentia dor na região do câncer, ela começou a sentir dores em outras partes do corpo, que eram dores em cima de dores. E aí o que aconteceu? Nesse período desses anos, então eu fui assim, tentando me fortalecer psicologicamente com a doença da minha mãe, com uma possível perca da minha mãe, aquela coisa da gente querer que a minha mãe, assim, morreria até dormindo, né, pelo fato do coração simplesmente parar, do que vir realmente o câncer se alastrar ou até mesmo estourar aquele câncer ali na tireoide. Então a gente sempre teve com a gente, assim, nós irmãos em geral, aquela preparação assim, que Deus levasse a minha mãe, mas assim, dormindo, sabe? E aí aconteceu que eu peguei, aí ela foi se complicando, né? Que já faz mais de 2 anos que ela tava com o câncer. Então eu peguei e fui pro Brasil no final de janeiro. Fui pro Brasil, mas mesmo assim, tipo, como fazendo uma viagem de despedida da minha mãe. Não que eu sabia que ela ia morrer ali naquele momento, né? Mas sabia que ela já não tinha muito tempo de vida. Então, na minha cabeça, eu fui me preparando o tempo todo com uma possível morte da minha mãe.
na hora que a minha mãe viesse faltar, na hora que a minha mãe fosse e como fosse. Enfim, era tudo só isso que passava na cabeça. Mas aí, depois, quando eu estava aí minha mãe estava em casa, tudo, quando chegamos, fizemos surpresa, não falamos porque ela já tava aquela coisa de se preocupar muito quando a gente ia, né? A minha mãe tem muito medo, assim, da gente pegar avião, então, né? A gente não contou pra ela, já pra ela não ter aquelas preocupações. Aí, o que acontece? Depois de 4 dias, mais ou menos, que eu estava aí no Brasil, aí no domingo, eu cheguei numa sexta-feira, aí no domingo encontramos familiares, tudo, né? E aí um irmão meu, que mora em São Paulo, ele entrou no Facebook lá, online, né? Conversou com a gente, porque toda vez quando eu vou para o Brasil, esse meu irmão sempre fez uma forcinha de sair lá de São Paulo e ir lá encontrar a gente. E aí foi eu, a Jennifer, a Caroline e o Enoque, o filho da Caroline. E meu irmão, assim, entrou na live lá no Facebook, né, online. Não, acho que foi no WhatsApp, não foi no Facebook não, foi no WhatsApp. Entrou online e a gente já sabia que ele não ia poder ir, né? Aí eu peguei, nós conversamos ali, e aí tava todo mundo conversando ao mesmo tempo, tal. E a gente viu esse meu irmão um pouquinho mais abatido, mas a gente achou assim que ele estava um pouquinho triste de não estar ali com a gente, tudo, todos os irmãos, familiares e tudo. E aí, tá, isso foi no domingo. Aí, depois disso, eu até pensei assim, né? Assim, depois eu vou conversar com as minhas filhas. A gente já fez isso outras vezes, né? E a gente faz uma vaquinha aqui e paga a passagem pra ele ir lá ver a gente. Não precisa ele ir de carro, né? Tal, a gente paga. Pensei isso daí, mas no decorrer da semana, isso eu iria trazer. Aí, na segunda-feira, vamos resolver algumas coisas. Na terça-feira também. E fiquei até com o meu neto pra minha filha ir cuidar do cabelo e tal. Fiquei com minhas irmãs, enfim. Aí um pouco mais à noite, aí vem uma bomba, gente. Vem uma bomba que jamais eu me preparei, sabe? Pra uma doença assim entre nós irmãos. Nós somos em 7 irmãos. E eu já não tinha nem ideia de me preparar pra uma coisa dessa. Aí vem a notícia que o meu irmão teve um aneurisma, um AVC bem assim, grave mesmo, sabe? Gente, aquilo dali assim foi como assim tirar o meu chão, né? Porque eu me preparei. Ó, gente, eu tentei fazer esse vídeo pra não chorar, tá? Tanto tempo, né, sem fazer. Então eu me preparei, assim, muito pensando na minha mãe. E jamais pensei assim, em um irmão tal, né? Aí meu irmão foi internado, colocaram ele em coma induzido tal, porque foi muito forte, né? Um derrame assim, hemorrágico tal. Aí depois de 3 dias, aí nós não contamos pra minha mãe toda a verdade. Nós não contamos pra minha mãe toda a verdade, nós contamos pra minha mãe que ele teve um começo, inclusive foi até eu, porque minhas irmãs, por elas serem assim bem evangélicas, se elas precisarem inventar alguma história, alguma coisa assim, elas iam ficar bem mais nervosas, sabe? Então deixaram pra eu conversar com a minha mãe, nós estávamos todos juntos, aí eu falei pra minha mãe que o meu irmão teve um começo de derrame, certo? E aí ela ficou preocupada, mas ao mesmo tempo ela falou, mas ele vai sair dessa e tal, não sei o que, né? E não soube mais nada do que estava acontecendo com ele. E aí nisso, eu, minha irmã e meu sobrinho pega, depois de 3 dias, que aí no caso seria na quinta-feira para sexta-feira, nós pegamos e tava indo de viagem lá para casa do meu irmão para encontrar ele no hospital, aquela coisa toda, mesmo ele estando em coma induzido. Nós queríamos ver o nosso irmão. E aí, no meio do caminho, quando a gente já tava umas 3 horas, assim, eu não sei, gente, porque aquele dia tava chovendo muito aí em Londrina, né? Tava chovendo muito e minha mãe, ela é meio assim, preocupada com dirigir em chuva. Aí eu não sei se isso também ocasionou deu um infarto na minha mãe e a gente no meio do caminho, e aí, assim, sem querer, a minha cunhada
contou pra gente, sabe, sem querer. Ela achou que a gente já tava sabendo tudo e tal. Enfim, aí a gente ficou sabendo, a gente falou, gente do céu, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Aí depois a minha outra irmã pegou, ó, a mãe já tá sendo medicada aqui, graças a Deus se livrou dessa. Então vocês continuam a viagem, E fomos lá dar essa força também pra minha cunhada, que a minha cunhada, gente, imagina, se a gente, né, irmãos, estávamos assim, sem chão. Imagina minha cunhada, cheguei lá, gente, ver minha cunhada, assim, totalmente, assim, sem chão, né, totalmente sem chão. Aí, graças a Deus que ela tem os irmãos dela lá, sabe, a minha cunhada e meu irmão, eles não têm filhos. Aí chegou lá, viu minha cunhada naquela situação. Graças a Deus ela tem muito apoio, né, por eles. Ela tem o apoio dos irmãos dela, ela tem o apoio da congregação do Salão do Reino, que ela é testemunha de Jeová também, como meu irmão também é, como toda a minha família praticamente sabe? E aí o que aconteceu foi isso. Não estávamos esperando. E aí depois fui lá ver meu irmão 2 vezes na UTI, né? E aí voltamos direto já pro Brasil, pra Londrina. Aí de lá é hospital e casa, hospital e casa, hospital e casa. E a minha mãe começou a variar bastante, sabe? Porque tava com infecção urinária, tava com água no pulmão, um monte de coisa. E aí, não vou falar todas as complicações, né? Sei que aí minha mãe ficou internada 8 dias, aí ela pedia pro médico pra ele deixar ela ir pra casa. Deixa eu ir pra casa, porque você sabe que não tem mais nada o que fazer por mim. Deixa eu ir pra casa. Ela só faltava falar, deixa eu ir pra casa, morrer em casa, que lá tem muitas pessoas que me amam do que eu ficar aqui sozinha. E aí foi exatamente isso, o médico deixou ela ir, sabe? O médico deixou ela ir, aí depois de 3 dias que estava em casa, passa mal de novo e volta pro hospital. Aí ela ficou 1 ou 2 dias na UTI, depois o médico passou ela pro quarto e assim a gente ficava, assim, eu dormia lá, a gente ficava lá, minhas irmãs, a gente ficava revezando, sabe? A gente não deixou minha mãe 1 minuto sozinho. E aí, nisso ela foi pra casa novamente. E aí ela ficou bem, sabe? Aí um dia, assim, ela dormindo, assim, eu e minha irmã, sabe? Eu já tinha visto, né? Mas aí eu e minha irmã, a gente viu que que ela estava com água no pulmão de novo. Não pelo fato, assim, que ela estava passando mal, ela não estava passando mal, né? Mas a gente via, assim, que fazia um movimento diferente ali na região, né? Da barriga, do estômago ali. Então, aí nós conversamos, né? Porque minha mãe não queria mais ir para o hospital, sabe? E a gente queria atender esse desejo dela. E aí eu falei pra minha irmã, bom, até enquanto ela não estiver passando mal, vamos fazer a vontade dela, vamos deixar ela em casa. E assim a gente fizemos. E nisso ela estava assim, bem na medida do possível, sentindo dores e tal, né? E aí deu o dia de eu voltar embora e graças a Deus uma filha minha teve condições de ficar mais, ela mudou a passagem dela, tudo, e ficou mais. E aí, na hora da despedida, eu sabia que aquele dali era o último abraço que a gente estava se dando, que a gente ia se dar. Era o último abraço meu e da minha mãe, era a última conversa, era o último tudo. Eu tinha essa certeza comigo, sabe? Que a minha mãe não ia aguentar. Mas enfim, eu peguei e falei assim, mãe, aguenta aí até dezembro, que dezembro eu tô voltando de novo. Falei pra minha mãe, sabe? Assim, abraçada ali e tal. A minha mãe abraçou a gente e tal e falou assim, você sabe que de repente a mãe não aguenta esperar todo esse tempo. E também, eu nem tô querendo ficar todo esse tempo, tô sofrendo, tô com muita dor. E minha mãe não era de ficar assim, o tempo todo falando que tava com dor, essas coisas. A minha mãe, ela se poupava muito, gente. A minha mãe, mesmo assim, ela tinha uma força, uma fé que vocês não precisam. Às vezes, ao invés da gente apoiar ela que acabava apoiando a gente, sabe? E aí, ela pegou e abraçou a gente, tudo, e falou que tava muito feliz da gente ter ido lá. E pra gente saber que a gente foi os melhores filhos que ela poderia ter, e que ela me amava muito, enfim, aquela parte toda, assim, que graças a Deus eu tive a oportunidade de ir. E viemos embora, aí depois
ela pegou e foi internar de novo quando eu estava aqui, com o mesmo problema, água no pulmão e tal. Mas aí já não ficou muito tempo lá, graças a Deus. Aí eles curaram. Aí eles falaram que era uma pneumonia e curaram tudo. E de fato, ela chegou em casa muito bem. Inclusive, aí depois ela foi embora pra casa na quinta. Aí na sexta-feira, minha filha fez um vídeo, sabe? Dando risada, que a minha filha comprou sushi, né? E aí era a primeira vez que minha mãe tava comendo sushi. E resumindo, foi a primeira vez que ela comeu sushi, ela não gostou e foi a última refeição dela, sabe? Então, ao mesmo tempo assim, foi meio dolorido, né? A última refeição dela e aí ela não gostou, mas foi ao mesmo tempo, foi engraçado. No vídeo a gente ria, elas riam, né? Mas daí eu ria vendo o vídeo, porque minha mãe, ela sempre foi muito educada, sabe? Então, como minha filha comprou, ela queria comer pra não desfazer, sabe? Mas aí todo mundo dava ela tá até crescendo na boca, tal, enfim. Elas tiveram uma noite, assim, uma noite agradável, maravilhosa. A minha mãe estava bem, tanto é quando eu saí de lá, a gente acompanhava a minha mãe pra ir até o banheiro. Ela tem um carrinho, né, que a minha filha comprou aqui, aqueles carrinhos de rodinha e tal. Ela ia pro banheiro, a gente levava ela tudo. Agora, depois, quando eu estava aqui, antes dela morrer, desses 3 dias que ela ficou em casa, ela andava sozinha. Tava assim tava ótima, maravilhosa, gente. Foi uma coisa assim inacreditável. E aí minha filha tava de trancinha, tudo, tal. Elas ficaram conversando até mais ou menos umas 10 e pouco da noite. Aí minha filha tava de trancinha, porque era assim, quando minha mãe passava mal, não tinha hora. E era normalmente assim, nesses horários bem cedinho, pegando todo mundo ali acordando e correndo para o hospital, né? E aí minha filha tirou as trancinhas. Imagina, o cabelo da minha filha tava desse tamanho. Minha filha falou: vó, se ela não vai passar mal, que olha meu cabelo como que tá, hein? Aí tá. A minha mãe falou, não, eu tô bem e tal, né? E tipo assim. Aí era 5 horas da manhã, de sexta pra sábado, era 5 horas da manhã, que foi dia 5 de março. Era 5 horas da manhã, elas ouviram um barulho estranho, até achou que a minha mãe tava pegando o carrinho ali sozinha pra tentar ir no banheiro, né? Mas dando um barulho meio assim, como que tivesse fazendo um barulho estreque, né? Igual quando faz um estreque, assim, um barulho assim, sabe? Mas aí, nisso, elas ouviram esse barulho, mas ouviu minha mãe roncando, mas elas mesmo assim, achou um ronco estranho. Aí foi lá, aí viu que a minha mãe estava passando mal, que já estava assim, morrendo, né? E aí imagina, né? A minha filha nunca viu uma situação dessa. E aí as duas ali, minha filha e minha irmã, graças a Deus minha filha estava lá com minha irmã, porque a minha irmã, ela guarda muita coisa assim pra ela, e isso vai machucando muito ela vai ficando muito doente, sabe? E aí quando a minha mãe terminou de fazer aquele barulho lá, que elas explicaram como que foi, aí a minha filha olhou pra minha irmã e falou: a avó tá morta. Aí a minha irmã, olha o pulso, vê o pulso, tal, né? Aí falou, não tô vendo pulso. Mas nisso a minha irmã ligando pra ambulância, ligando pra um irmão da religião deles, né? Que levava sempre minha mãe, muito obrigado, né? Acho que é José, o nome dele. E aí ligando também pra ele, sabe? Porque achando que a minha mãe só tava passando mal, antes de que quem vir primeiro a gente leva, né? E no fim, aconteceu que a minha mãe morreu dia 5 de março, deitada na caminha dela, como ela sempre quis. Minha mãe falava pros médicos: deixa eu ir embora, deixa eu ir pra perto de quem me ama, lá tem um monte de gente que me ama. Então, a vontade dela era morrer na caminha dela, ela amava a cama dela. E isso aconteceu. A minha mãe morreu dia 5 de março, e eu não estava lá, eu estava aqui. Foi assim, bem dolorido. E outra vez, graças a Deus, né, com a tecnologia, aí eu tinha trabalhado à noite, tinha até ido trabalhar, tinha trabalhado à noite, aí quando eu acordei tinha telefonema, 3 horas da tarde que eu acordei, tinha telefonema de tudo quanto é jeito. E a minha filha, eu liguei primeiro pra minha filha aqui e tal, que ela tinha me ligado também: você, o que tá fazendo, tal, né? Aí eu falei: eu tô acordando agora, e eu tô agora responder aqui, vamos ver, tal, né? Aí ela
ela pegou, tá sabendo o que aconteceu? Eu falei, não. Ela falou, a avó morreu, a avó morreu. Aí meu mundo assim caiu, sabe? Tipo, a preparação que eu tinha feito, esperando esse momento, ela morrer na caminha dela. E não existe preparação, gente. Não existe preparação. Dói muito. Aí agora, o que consola é o seguinte, né? O consola é que hoje ela não tem mais dores, que um dia a gente vai se encontrar, isso também me consola. Mas por enquanto, o que mais me dói é que quando eu for pro Brasil, eu não vou ver mais minha mãe. Eu me pego pensando assim, nossa, já faz 3 dias que eu não ligo, deixa eu ligar pra mãe. Assim, sabe? Muitas vezes eu ficava 3, 4, 5 dias sem ligar. E assim, sempre pensando, gente, tem que ligar pra mãe, tem que ligar pra mãe. E eu me pego ainda nessa, eu tenho que ligar pra mãe, sabe? E aí ela foi maravilhosa, ela deixou assim tudo muito certo, sabe? Deixou. Ai, gente, eu não vou mais. Esse vídeo deve estar enorme, mas é isso daí, gente. Agora eu vou tentar, sabe, gravar e vida que se segue, né? Então esse daí também é a parte ruim de você morar longe da sua família, dos seus familiares. Vai perdendo um por um e você aqui. E outra coisa, gente, agora é vida que se segue. Eu vou tentar gravar, não sei se eu vou conseguir gravar 2 vídeos por semana, mas vou ir tentando devagarzinho aí. E quero agradecer aqui a todos que fazem o comentário ali. Eu vou tentar agora começar a responder um por um ali nos comentários, que tem bastante comentários. Não é que eu esqueci de vocês não, gente. É que sem força mesmo, sem ânimo, sem nada, sabe? Então eu espero que vocês entendam, peço a compreensão de todos vocês. Quero agradecer muito aí por 5.000 inscritos, assim, foi demais. Mesmo assim, eu não estando gravando vídeo, mesmo ainda eu consegui aí ter números de inscritos. Cheguei nos 5.000 inscritos e eu quero agradecer muito. Não foi assim uma boa hora pra eu agradecer, né? Mas eu faço assim, eu quero que vocês entendam que eu estou muito feliz de, assim, ainda vocês estarem aí sempre perguntando. Tem pessoas que vão no meu Instagram, perguntam, e eu não respondi ninguém, gente, porque é falta de ânimo mesmo, tá bom? Às vezes aí, lá embaixo o ânimo, às vezes dá uma subida, às vezes lá embaixo, mas eu tô agora em caminho de melhorar. Gente, eu vim aqui rapidinho porque eu estava esquecendo de falar uma coisa pra vocês. O meu irmão, que teve, que eu comentei pra vocês, ele está acordando, tá? Então isso foi o que aconteceu. Foi o que? Foi no comecinho de fevereiro, né? Eu acredito dia 3, acho, de fevereiro, acho que foi que aconteceu. Então o meu irmão, ele está acordando, já tiraram ele, sabe, da sedação, tudo. Ele está acordando devagarzinho, continua internado ainda, mas ele está acordando. E aí então, até onde foi afetado, a gente não sabe, até enquanto ele não acordar de vez, tá bom? Mas qualquer hora eu falo sim sobre o meu irmão pra vocês. Mas vamos aguardar e, assim, tendo bastante fé, né? E pedindo pra Deus, assim, fazer a vontade, assim, do meu irmão, né? E graças a Deus, meu irmão está acordando, está lembrando, sabe? Então é muito bom sinal, tá? Então, beijo pra vocês e vamos que vamos. Tchau!